Olá, amigos da Educa, amigos e amigas. Vou gravar agora para a gente conversar rapidamente, né? Depois vocês podem mandar os comentários e tudo, a respeito do julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que agora, quarta-feira, né, no final da manhã, no finalzinho da manhã, comecinho da tarde, chegou à conclusão de que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros tantos tornaram-se réus, né? Então, o que aconteceu? Houve uma investigação da Polícia Federal, e eu estou aqui com esse documento, é um documento que conta com 878 páginas, melhor dizendo, né? E é um documento que eu li. Então, óbvio que eu não sou jurista, mas eu sou alguém que lê com muita atenção aquilo que se propõe, né? E esse documento serviu de base para o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, constituir uma denúncia. Então, essa denúncia foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, especialmente a sua primeira turma. E essa primeira turma, ela é composta pelo ministro Cristiano Zanin, que preside essa primeira turma, o Alexandre de Moraes, que é o relator, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Fux. Na terça-feira foram apresentadas, né, defesas prévias, não é o termo técnico correto, mas como eu disse, eu não sou jurista, né? Então a defesa apresentou várias teses e elas foram todas refutadas pelos ministros. Teve apenas uma questão que foi acolhida pelo ministro Luiz Fux, mas foi voto vencido, né? Foi 4-1. Então, assim, no fundo, todos os recursos da defesa ontem foram negados. E isso antevia que a situação hoje seria uma situação bastante complicada, né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também para os outros que são colocados, segundo o Paulo Gonet e também o Supremo Tribunal Federal, o núcleo 1 da trama golpista, né? Quem são aqueles que agora já são réus? Antes eles estavam indiciados, né? Então a gente tem Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o tenente-coronel Mauro Cid, e este é o delator, o que fez delação, colaboração premiada, né, com a Justiça, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto, que inclusive já está preso preventivamente, e ele foi o candidato a vice na eleição em que Bolsonaro foi derrotado pelo Lula. Bem, o que aconteceu nesse momento? Esse momento não é o julgamento ainda do ex-presidente e desses atores, dessas figuras que eu aqui declinei o nome, não é? Na verdade, a Procuradoria-Geral da República ofereceu um indiciamento. Então, esses que foram indiciados porque havia indícios, né, do cometimento de crimes. E aí o Supremo Tribunal Federal, ontem e hoje, fez a leitura, a discussão, aí o ministro, que é o relator, o Alexandre de Moraes, entrega o seu voto, que pode ou não ser seguido pelos outros membros dessa primeira turma, né? E nesse sentido, o que se buscou? O que os ministros, segundo me disseram os colegas do direito, os juristas, aqueles que entendem do rito processual, havia uma busca de materialidade, não é? E de autoria, ou seja, o que aconteceu, se há provas, se há elementos materiais que corroborem aquilo que o Procurador-Geral da República apontou e, mais ainda, se há autoria nesses supostos crimes cometidos. Pois bem, não é? O ex-presidente Jair Bolsonaro e esse núcleo, essa pirâmide, na verdade, a gente pode dizer assim, é o topo da pirâmide em termos de poder, de decisão e de influência que constitui esse núcleo 1, né? Digamos assim, é o núcleo duro do bolsonarismo que permaneceu até o último momento, mesmo após a derrota do Bolsonaro para Lula. São 5 crimes imputados a estes, que depois vão ser devidamente analisados no processo durante o julgamento, né? Enfim, então a gente tem liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Pois bem,
São esses os crimes imputados e que agora serão julgados, porque, de novo, né, Bolsonaro e os demais tornaram-se réus, né? Sendo réus, eles terão que responder à justiça de acordo com o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório em relação a esta primeira turma com esses ministros. Isto posto, agora nós teremos um ano bastante difícil para o ex-presidente, e aqui tem essa dimensão jurídica. Óbvio que na dimensão política, ontem inclusive o Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal, junto com ele estava o deputado Zucco do PL do Rio Grande do Sul, o deputado Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro, o deputado Zé Trovão do PL de Santa Catarina e o Sargento Faur, deputado Sargento Faur do PSD do Paraná. Ou seja, era uma tentativa de apresentação de força política, porque muitos criticaram, especialmente um conjunto de atores políticos e até institucionais criticaram a saída, o licenciamento do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos diz que o Brasil é um estado de exceção, sofre uma ditadura do judiciário, que ele é perseguido. Lembrando que o deputado não é nem investigado e não tem nada nesse momento que paire contra ele, mas ele se afastou, é um direito dele, se afastar, se licenciou do cargo e permanece em território norte-americano. Daqui para frente, as defesas vão trabalhar, vão tentar desconstruir aquilo que trará acusação, e esse julgamento transcorrerá ao longo desse ano, não é? É óbvio que para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve politicamente uma deterioração. Por quê? Porque ele foi derrotado, né? O Maquiavel nos ensina, lá no Príncipe de 1513, que cabe ao governante conquistar o poder, manter o poder, e eu acrescento, sempre que possível, ampliar e nunca retroceder. Bolsonaro conquistou, mas não manteve o poder. Logo depois disso, o ex-presidente tornou-se inelegível por 8 anos, porque ele, nas dependências do Estado, enfim, de um espaço institucional, ele falou para representações estrangeiras que as urnas não eram confiáveis e que o processo eleitoral brasileiro era suscetível à fraude e que ele não acreditaria num resultado que não fosse da própria vitória. Como todos sabem, isso levou ao seu julgamento pela turma da Justiça Eleitoral e a sua inelegibilidade. E agora, tirando essas questões políticas, fica de fato a pergunta: e no campo jurídico? Né? No campo jurídico, me parece, pelas 800 e tantas páginas que eu li e mais 200 e tantas da Procuradoria-Geral da República e as 800, como eu disse, do relatório da Polícia Federal, da investigação, é bastante difícil a vida da defesa de Jair Bolsonaro e tantos outros. Mas vale ressaltar uma coisa fundamental, que é fundamental para Jair Bolsonaro, é fundamental para os outros que foram ministros, que são generais, não é? Fundamental no seguinte sentido: a justiça não é vingança. Então, o que nós teremos? Nós teremos um rito processual, né, com tudo aquilo que eu disse há pouco, diz respeito ao contraditório, ao devido processo legal, a possibilidade de atuação da defesa. Isso, por si só, afasta de maneira inexorável a ideia de que nós vivemos num estado de exceção, né? Há semanas atrás, Jair Bolsonaro esteve em Copacabana, discursou, continuou fazendo a sua defesa política, pedindo anistia para os que foram presos no 8 de janeiro, e essa anistia a gente sabe que é bem menos para aqueles que foram presos e muito mais para ele próprio, porque há no pedido de anistia uma conexão temporal de antes, durante ou depois dos atos de 8 de janeiro. Então, seria algo para abarcar juridicamente o próprio Bolsonaro. Então, a situação agora política será a seguinte: na ausência de Bolsonaro em 2026, quem ele vai referendar? Quem é o seu herdeiro político eleitoral? Quem vai herdar esse espólio? Mais do que isso, este herdeiro será, de certa maneira, tratado por Bolsonaro como alguém que merece o seu apoio, ou será até o último momento, característica muito clara do Bolsonaro de não querer passar o bastão, não é? Então ele não quer que ninguém no campo da direita, no campo político, no espectro político dele, faça o uso desse capital que ele acumulou e efetivamente ele tem. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos
ao longo deste ano, destrinchando os aspectos, não tanto jurídicos, a gente pode até depois fazer com outra pessoa, com outro colega, mas os aspectos políticos e o impacto desse julgamento na política e na sociedade brasileira. Um grande abraço a todos vocês.